A gente continua falando sobre planejamento, sobre gestão. Em seu primeiro mandato, o vereador João Catunda tem se destacado no acompanhamento das pautas da educação, inclusive sendo presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. Hoje ele conversa com a gente, analisando então o atual momento desse setor. Muito bom dia para você, vereador. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao TV Mar News. O que te fez então se interessar exatamente por essa área da educação? Bom dia a todos que estão nos assistindo, obrigado mais uma vez pelo convite, Paulo. Então, a educação sempre foi uma pauta que eu discuti muito, até antes mesmo de entrar na vida pública eletiva, antes de eu ter mandato. Eu sempre busquei me envolver com projetos sociais que voltassem, se tivesse voltado à educação. Então, a parte da educação profissionalizante, o ensino superior. Eu liderei um movimento aqui chamado Movimento de Diploma Legal, onde a gente teve um trabalho que conseguiu envolver 30 mil famílias no estado de Alagoas de pessoas que tinham sido vítimas do golpe do diploma. Foi o maior golpe da história do Brasil na educação. Faculdades fantasmas que iam lá, fingiam que existiam, vendiam o sonho ali para aquelas famílias, pegavam o dinheiro, só que nunca existia, às vezes, a aula ou nunca voltava o diploma quando aquelas pessoas ali estudavam e concluíam suas faculdades. Quando chegava lá, o diploma não tinha validade. Então, você ia apresentar para uma progressão salarial e aí ali não tinha validade. E a gente conseguiu buscar uma solução para isso, porque a gente sabia que muitos daqueles alunos tinham adquirido conhecimento e a partir daquele momento a gente conseguiu, com a autorização do Ministério da Educação, fazer uma avaliação de cada um deles, já que eles tinham adquirido aquele conhecimento, para que eles pudessem se inserir em faculdades regulares. Então, a educação sempre foi algo que eu tive uma paixão diferente, assim. Sempre foi algo que eu me debrucei bastante, sempre foi algo que eu trabalhei muito. E aí, quando eu entrei na Câmara, quando eu virei vereador, eu me movimentei bastante lá dentro para poder assumir a Comissão de Educação. Depois que eu fui destinado à educação, à comissão, eu trabalhei dentro da comissão para me tornar presidente. E aí eu fui aceito pelos colegas, porque eles também conheciam esse meu trabalho pela educação e tive essa confiança, e assumi essa missão. E a gente vem movimentando bastante hoje o trabalho da comissão. E fico até feliz, às vezes, de escutar outras pessoas falando: vereador, a comissão nunca trabalhou tanto na história da Câmara. Isso para a gente é muito importante. A comissão ela é formada por 5 novos vereadores. Então, sou eu, o vereador Cal, o vereador Brivaldo, a vereadora Olívia Tenório e a vereadora Gabi Ronalson. Pois é, gente, e olha só que bacana. A gente tem um olhar jovem, você é um vereador jovem, A gente pode dizer que é a turma que vem chegando nova aí na Câmara de Vereadores, aqui da nossa capital. Isso é muito importante porque a gente consegue ver o olhar de uma pessoa jovem com um olhar sem tantos vícios da própria política para enxergar a educação como uma forma mesmo de construir uma cidade melhor, né? Para a gente é muito importante isso. Eu costumo dizer, essa nova Câmara, porque foram novos 14 vereadores que entraram lá, ela dá realmente uma cara diferente à Câmara Municipal de Maceió. Às vezes a gente não dava tanta credibilidade. E não tirando assim o mérito dos vereadores que lá estavam, não. Mas as discussões são discussões diferentes, é como você falou agora há pouco. É um olhar diferente que a gente dá a alguns pontos na política da nossa cidade. E a Comissão de Educação da Câmara, ela está então com a campanha De Volta às Aulas. Que objetivo essa campanha tem e quais são os frutos que ela já tem colhido? Foi anunciado pelo prefeito JHC e pelo secretário Helder Maia o retorno das atividades escolares no dia 23, segunda-feira passada. E ele foi publicado em Diário Oficial e a gente começou a receber algumas demandas de algumas professoras e diretoras da rede pública municipal. E aí, à frente da comissão, eu convoquei os membros da mesma para que a gente pudesse fazer uma visita às escolas e ver se elas estavam aptas realmente ao retorno das atividades escolares. E aí, sempre trabalhando em conjunto, lógico, com a prefeitura, para que a gente possa, entre legislativo e executivo, cobrar e ele ali executar tudo que a gente vê de falha nesse retorno. Eu costumo dizer que ali ninguém está para fazer política partidária, a gente está ali para conversar e convergir para o bem da população. Então, independente de ter lado, independente de partido político, hoje somos vereadores por Maceió. Então, a gente tem que estar fazendo nosso papel de fiscalizador, cobrando o executivo, para que a gente venha trabalhar em cima dessas falhas. E aí, a rede pública nunca foi 100%. Isso eu inclusive, falei ontem no meu discurso. É impossível a gente criar uma expectativa de que ali vai existir a perfeição. Nunca existiu, não seria agora que iria existir, mesmo depois de uma pandemia. A gente tem 2 anos praticamente de escolas paradas.
E aí, nesses 8 meses de gestão, a gente vem cobrando para que os reparos sejam feitos para que possam ter esse retorno das atividades escolares. Como são muitas escolas, a gente sabe também que não teve tempo para a gente assumir e tomar conta de todas elas. Mas alguns reparos foram feitos e a gente fazendo essas visitas, a gente vê o que é que está faltando nessas outras, até nas que já passaram a prefeitura, para a gente levar mais EPIs, mais estrutura. Às vezes tem muito problema estrutural de infiltração, tapetes sanitizantes para os professores e para os alunos, para quando chegar poder higienizar e poder transitar com segurança dentro da sala de aula, dentro do colégio. E isso aí vai levar mais segurança, tanto para o aluno, quanto para o professor, quanto para os familiares dos alunos que vão ali transitar quando for buscar e levar os seus filhos. O município de Maceió criou o Bolsa Escola Municipal Bem. É um programa que visa atender as famílias. Eu queria que você pudesse fazer uma avaliação desse programa. Paulo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de... Eu falei isso em plenário ontem também. Eu gosto muito de exaltar o que é bem feito pela prefeitura, mas critico e fiscalizo na hora que preciso fazer também pela independência do legislativo. Eu acho que o vereador tem ali sua independência para poder fazer isso. E um dos pontos fortes da gestão do professor Helder foi a criação aí do BEM, um Bolsa Escola Municipal. Quando ele criou o projeto, ele me procurou e pediu para eu ser relator, até por ser presidente da Comissão de Educação. E ali ele tramitou em regime de urgência na casa, porque era algo que a gente já queria botar em prática logo após que o orçamento fosse votado. E aí a gente conseguiu relatar o projeto de uma forma muito tranquila, muito rápida, inclusive, para que a população pudesse ser beneficiada. Hoje, como a gente estava em tempo de pandemia, a gente está, né, e ainda não tinha retomado as atividades escolares, nós nos preocupamos muito com os alunos que vão ali para a escola, principalmente para fazer suas refeições. A gente sabe que nesse tempo, quantas famílias estão aí passando fome. E aí você ter ali a criança, o jovem, fora da sala de aula, também aumenta isso. E a gente se preocupou muito com essas pessoas. Então, o BEM, ele beneficia hoje toda a rede pública municipal, seja do ensino infantil até o EJAI, né, os jovens e adultos, e ele contempla de R$70 a R$300 a essas pessoas. O ensino infantil de 0 a 6 anos recebe um pouco mais, você tem que ter um cuidado maior com a nutrição dessas crianças, e os outros né, do ensino fundamental 1 até o EJAI recebem um valor de R$70. João, você trouxe a proposta, levou a proposta lá para a Câmara, né, para o ensino híbrido aqui no nosso município. Em que consiste esse ensino híbrido e como ele deve ser executado aqui na nossa capital, quando também será uma realidade? A ideia do ensino híbrido foi assim, uma parceria mais com a bancada federal. A gente precisava trazer recursos, e aqui eu já deixo o meu agradecimento, claro, ao senador Collor, aos deputados Arthur, Nivaldo, Marques Beltrão. Foram pessoas que sempre se movimentaram para trazer esses recursos para a gente tornar realidade o ensino híbrido aqui em Maceió. Maceió seria, se a gente tivesse conseguido implantar há uns 3 meses atrás, a primeira capital do Brasil a ter o ensino híbrido na rede pública municipal. E é uma realidade que a gente assim, não é tão distante, mas a gente tem condições de trazer ainda, por mais que as aulas já estejam voltando. Até porque hoje, dentro da sala de aula, Paulo, vai existir um rodízio. Então, os alunos que vão segunda, quarta e sexta numa semana, não vão na segunda, quarta e sexta da outra semana. Os alunos que não vão segunda, quarta e sexta, vão na terça e quinta. Então, o aluno que está dentro de casa, se ele tiver uma estrutura, se o professor tiver estrutura e a gente conseguir capacitar todos eles, a gente implanta o ensino híbrido e aí ele consegue continuar a sua atividade educacional, mesmo dentro de casa. Qual é o grande problema hoje da gente? Primeiro problema do município antes era recurso. A gente conseguiu, junto com a bancada federal, um valor de aproximadamente 100 milhões em emendas para ser aplicado no ensino híbrido. E aí a pergunta que você tinha me feito antes, é um ensino que ele pode se tornar contínuo na escola, na rede pública. Então é uma realidade totalmente diferente. Ou seja, gente, tinha sido uma coisa programada para esse momento da pandemia, mas que, dando certo, Sim. visa aí, então, ter esse modelo de ensino híbrido para para sempre, digamos Sim, assim. Pode ser uma proposta levantada pela comissão, é algo que a gente pensa também, a gente tem discutido bastante isso. O ensino híbrido, assim, é a história do novo normal, né? A gente teve que se adaptar às novas realidades. Então, hoje, a maioria das pessoas trabalham em home office, tudo através da tecnologia. E eu acho que a educação não pode ficar para trás, não pode ser diferente. Então, a gente precisa dar estrutura, principalmente aos professores, para poder ter ali o seu tablet, sua internet. Hoje eles utilizam
do seu próprio aparelho de telefone, às vezes seu celular pessoal. Então acaba até interferindo na vida pessoal do professor e a gente também tem que ter um cuidado. Imagina você passar o dia todinho ali dentro da sala de aula, na escola, trabalhando, dando um suporte àqueles alunos, porque é a função, né, o trabalho deles, mas quando você chega em casa, que você quer dar uma descansada, você ainda não tem esse momento de paz. A gente que já vive num dia a dia até um pouco mais tranquilo do que o professor, já passa por isso, avalie eles. Então a gente também tem que ter esse olhar diferenciado ao pessoal que está ali dando o sangue pela educação da nossa Maceió. João, o governo federal sinalizou com uma alteração no Bolsa Família, passando a se chamar Auxílio Brasil com 50% no valor. Como você vê, então, a participação do município nessa questão? Eu tive a oportunidade de estar à frente, né, ser chefe de gabinete, na verdade, da Secretaria de Assistência Social do Estado. Então, eu tive um contato muito grande com as pessoas que são beneficiadas do Bolsa. Hoje, no Brasil, se eu não me engano, são aproximadamente 19 milhões de pessoas que são beneficiadas. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado. O município tem que estar sempre envolvido com essas políticas públicas de assistência social. Inclusive, o próprio BEM, ele é um programa de transferência de renda direta que dá um auxílio ali aos alunos, né? Aos familiares dos alunos, muito parecido com o auxílio que é hoje o Bolsa Família ainda. Então, a gente tem que ver a importância dessas pessoas. Hoje, quantas pessoas não vivem em estado de vulnerabilidade na nossa cidade? Quantas pessoas a gente passa ali pela beira da lagoa, a gente vê o descaso que aquelas pessoas vivem. Então, a gente tem que sempre olhar de uma forma diferenciada quando for lidar com isso. Às vezes as pessoas falam, mas é muito cômodo você só viver de renda que o governo lhe dá. Mas a gente não entende a realidade do próximo. É muito fácil a gente falar isso quando a gente vive na nossa vida de uma forma mais tranquila do que eles que estão ali passando por necessidades. Então, o município tem que ter um olhar diferenciado para esse tipo de políticas públicas e aí a gente, mais uma vez, tem que cumprir com o nosso papel de estar fiscalizando e propondo esse tipo de assunto, essas propostas que venham fazer esse tipo de diferença. João, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Foi um prazer poder lhe receber. A gente conta com vocês para que a nossa cidade possa aí andar nos eixos. Tá Obrigado. Bom? Eu agradeço a você e a todos que estamos assistindo e contem com o meu gabinete está de portas abertas, com o meu mandato, minhas redes sociais, só para você pesquisar lá, @João Catunda, que você vai conseguir ter acesso a todo esse trabalho que a gente faz, principalmente pela educação, que é uma bandeira que a gente vem sempre defendendo. Obrigado. Bem, a gente que agradece. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Não sai daí.